A advogada e professora universitária, doutora Nevita Luna, que disputa uma vaga de desembargadora no Tribunal de Justiça da Paraíba pelo 5º Constitucional. Doutora Nevita Luna, seja bem-vinda ao programa Olho Vivo. Boa tarde. Boa tarde, José Dias Neto. É sempre um prazer falar para esse povo tão acolhedor, tão querido e caloroso que é o sertanejo. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui no programa Olho Vivo, na TV Diário do Sertão. Eu espero contribuir com essas informações a todos os telespectadores que nos assistem. Boa tarde. Com certeza, boa tarde. Doutora Nevita, minha primeira pergunta é justamente sobre o que a motivou a colocar o nome à disposição dos advogados da Paraíba para esta disputa a uma vaga no TJ. Ok, vamos lá, José Dias. Respondendo à primeira questão, por que eu resolvi colocar o meu nome para a consulta dos colegas para ocupar esta cadeira de desembargadora? Eu tenho 15 anos de advocacia tanto aqui na capital quanto em diversas cidades do nosso estado, uma advocacia de balcão, de audiência. Eu sou muito feliz na advocacia, mas ao longo desses 15 anos eu vi a advocacia ter as prerrogativas desrespeitadas, eu vi a advocacia sofrer com alto custo de manutenção dos escritórios dos colegas, pouca valorização, honorários de sucumbência muito baixos. Então eu coloco o meu nome à disposição dos colegas, porque eu, enquanto advogada, eu quero representá-los através de uma valorização da advocacia no Tribunal de Justiça. Eu sempre quis ser advogada, tive ações de grande impacto na comarca de Patos, tenho muito apreço pelo sertão, conheço as dores dos meus colegas da defensoria, procuradores, advogados privados, e é exatamente porque eu conheço essas dores que, na condição de desembargadora do Tribunal de Justiça da Paraíba, eu quero levantar essa bandeira de valorização da nossa classe e contribuir como judiciário mais humano, mais efetivo, mais eficaz para toda a sociedade. Ao colocar o nome enquanto pré-candidata, qual vai ser a sua principal bandeira ou as suas principais bandeiras? A principal bandeira que eu levanto é a bandeira da humanização do judiciário, que o judiciário não espere que o jurisdicionado o procure, mas ele, enquanto instituição que leva, que carrega a justiça, que ele se dirija ao jurisdicionado com uma série de políticas mais efetivas, como a reinstalação de fóruns cíveis que hoje estão fechados, como a criação de uma justiça itinerante a partir de um ônibus com um juiz, um promotor e um defensor público ou advogado que leve a justiça até as áreas mais carentes, mais inóspitas do nosso Estado. Eu levanto ainda a bandeira da sensibilidade a partir desse olhar mais humano, uma vez que se o advogado ele se destina a julgar, a sentenciar esses processos em segundo grau, e se a própria origem da palavra sentença vem do verbo latino sentire, é importante que o judiciário se abra aos sentimentos humanos, às dores da população. O judiciário ele precisa conciliar a racionalização dos processos com esse viés de humanidade, de sentimento, para não se distanciar da população, uma vez que hoje estamos tão imersos no mundo de inteligências artificiais. É preciso valorizar o homem, a condição
humana, senão facilmente seremos substituídos por máquinas que predizem as sentenças, os julgamentos, os resultados, e eu entendo que a nossa intuição humana jamais poderá ser substituída por uma máquina. Então é preciso esse olhar atento, esse olhar sensível do judiciário para as dores da população e que não espere em seus tribunais, em seus fóruns cíveis, que muitas vezes pela própria arquitetura afasta tanto o jurisdicionado dele. É preciso que o judiciário caminhe em direção à população que precisa da justiça, olhando-a não como um número de processo ou uma métrica do CNJ, mas como uma vida humana por trás daquele processo, seja a vida de uma mãe, seja a vida de um filho que aguarda alimentos, seja a vida de um réu preso, seja a vida de um município, de uma empresa. Então é preciso esse olhar atento, humano, e que a justiça retire dos seus olhos a venda que é tão simbolicamente ilustrada através de monumentos, de figuras, enfim, é preciso que a justiça retire sua venda e esteja atenta aos pleitos da população que mais precisa dela. Nevita Luna, muito obrigado pela sua disponibilidade em conversar com a gente, mesmo virtualmente, e em breve visite o Sertão Paraibano. Muito obrigado e até a próxima. José Dias, muito obrigada a todos os telespectadores, e de antemão eu já digo que eu tenho a agenda de compromissos no Sertão na semana que vem. Então eu estarei mais uma vez, eu já estive em Patos, em Sousa, em Cajazeiras, em Conceição, em Teixeira, e eu quero pessoalmente conquistar e agradecer o voto de cada colega que acredita que estaremos juntos lá em construção de um judiciário cada vez mais efetivo. Muito obrigada pela oportunidade de conceder essa entrevista.